Olá, tudo bem? Nós estamos hoje dando início ao nosso canal sobre conteúdo de saúde e semanalmente nós estaremos aqui trazendo convidados especiais para trazer dicas e informações altamente relevantes para você nesse momento difícil que nós estamos vivendo. E é claro, quando tudo isso passar, nós também estaremos aqui dando dicas especiais para melhoramento da sua saúde e da sua família. E hoje, para o início, para a inauguração do nosso canal, nós temos uma convidada muito especial, que é a consultora de família Juliane. Ela está conosco hoje aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre família e a saúde emocional. Ela já trabalha com família já desde 2016, então é alguém que não apenas está aí na área atuando, mas também ela tem a sua própria família, tem um filho adolescente, ela também está lidando com todas essas questões. Eu acredito que a doutora aqui está aprendendo também com a sua própria família, não é verdade? Também, com certeza, aprendendo todo dia, né? Família é uma escola que a gente nunca se forma, todo dia tem algo novo para aprender, para colocar em prática, errando, acertando, sempre aprendendo. Que bom, é isso mesmo. E a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer a você é como que a gente lida com a saúde emocional nesse momento de pandemia, onde a família praticamente está todo mundo junto, todo mundo dentro de casa, as crianças estão em casa, o marido passou a ficar em casa trabalhando home office, a esposa também. Como que a gente administra isso hoje? Então, tem sido um desafio para as famílias, Sim. né? E no início todo mundo pensou que isso ia durar pouco. Ah, serão 2, 3 meses muito difíceis e depois tudo vai voltar ao normal e nós estamos aí há 1 ano e meio em uma vida que não voltou ao normal, não está E não tem 100%. previsão, né, doutora? Sem previsão. E aí o que acontece? Muitas famílias ainda têm dificuldades com essa convivência, todo mundo junto. E também tem muitas questões externas, né? Muita notícia ruim, muita coisa acontecendo, muitas pessoas perdendo os empregos e de repente todo mundo precisou aprender a lidar com a internet, com o ambiente online, todo mundo virou meio que professor adjunto, né? E foi preciso, em um tempo muito curto, aprender diversas funções. Tudo isso carregou emocionalmente a família e as pessoas apresentam realmente dificuldades com isso. E o que prejudica muito também é que, por exemplo, os pais ficaram muito ansiosos com questões financeiras, com questões de emprego, com questões de notícias que assiste, notícia. A exposição, né? A exposição, Nas notícia, redes grupo de sociais. WhatsApp, rede social, parece que está todo mundo falando a mesma coisa e que o assunto não é bom. Então, a gente olha aquela notícia, o pai e a mãe não ficam bem vendo aquilo tudo, ficam preocupados, ficam ansiosos e muitas vezes não conseguem lidar com essa preocupação, lidar com essa ansiedade, sem passar isso para os filhos. Então, cada um manifesta essa ansiedade, essa preocupação de uma maneira diferente. Tem gente que ficou mais reclamão, reclama de tudo, critica tudo e tudo tá ruim. E aí as pessoas falam, nossa, como fulano ficou chato nessa pandemia, né? Como que tá insuportável Conviver, né? com essa criatura, Mas né? eu acho que ninguém aqui está passando por esse problema, que você não seja esse tipo de pessoa. Então, né? Não sei, né? Tem gente que começou a reclamar demais na pandemia e a família não sabe mais o que fazer, tá muito chato conviver com fulano. Tem gente que não soube canalizar o medo, a preocupação e a ansiedade e começou a ser grosseiro de repente com a família. Tem gente que não soube canalizar o medo, a ansiedade, e aí os filhos começaram a ter medo. Então a gente recebe muitos filhos que voltaram a dormir no quarto dos pais, filhos que voltaram a ter enurese noturna, que começaram a ter pesadelos e os pais dizem, mas eles nunca foram assim. Olha aí. Eles estão assim a partir de agora. E aí é bom que você analise o seguinte, que esse medo, esse dormir na cama dos pais, esse pesadelo, ele é um sintoma. Tem uma causa por trás, tem algo atrás acontecendo. Que importante isso, né? Importante Prestar a família atenção a esses prestar sinais, atenção né? e perceber o que nós andamos assistindo,
qual tipo de conversa que nós estamos tendo. Porque se está difícil para nós como adultos lidar com tudo isso, imagina uma criança que está ouvindo o tempo todo. Que não tem essa maturidade, né? Não tem essa carga, não tem essa bagagem que a gente carrega pela própria experiência da vida. Isso, nem os adultos estão sabendo direito como lidar com isso, né? Verdade. A gente está preocupado, muita gente ansiosa, muita gente sem saber o que fazer. Então, o que é que acontece? As crianças, elas ouvem tudo aquilo e elas não têm a maturidade emocional, não têm a regulação emocional necessária para que isso aconteça. Então, se bobear, vai afetar a saúde mental de toda a família. Todo mundo dentro de casa e todo mundo doente emocionalmente. Exatamente. E para as crianças tem sido difícil, para os adolescentes tem sido difícil, por quê? Porque eles são muito de conviver, muito de grupo, né? Eles precisam dessa socialização. Social, né? O adulto já está meio cansado, né? Ai, tem gente que fala assim, a quarentena era meu estilo de vida, eu não saio de casa, eu fico na internet. Que tá amando, tem né? gente que está achando ótimo. Mas a criança, o adolescente, eles precisam dessa socialização. E aí, de repente, em uma semana eles iam para a escola, na outra não, ninguém mais pode ir para a escola. Em uma semana tinha festinha de aniversário para ir, não, na outra não. Brincar na rua, né? Podia brincar na rua, quem está em condomínio podia descer para brincar com os amiguinhos e de repente tudo isso é arrancado. E aí os pais falam assim, mas ele não tem com que se preocupar, vida boa. Não, eles têm, só que as preocupações deles são em níveis diferentes das nossas. Eles também têm medo, também estão passando por isso. Que conselhos a gente poderia assim deixar assim, rápidos assim, e práticos, né, para as pessoas que provavelmente estão sendo afetadas, todos nós estamos sendo afetados por esses problemas que foram mencionados aqui. Que conselho você daria? Eu daria o conselho de alimentar bem a sua mente. A gente precisa cuidar tanto da saúde física quanto da saúde mental. Então a gente precisa, por exemplo, parar de ficar assistindo notícia ruim o dia inteiro. Olha aí. Parar de ficar monitorando números ruins, como é que tá. Por quê? Porque isso faz mal para a nossa saúde emocional. Depois que você assiste esse tipo de notícia, que vê esse tipo de discussão na rede social, você não tem paciência para brincar com teu filho. Olha você aí. não tem paciência para responder uma pergunta dele. Por quê? Porque você consumiu toda aquela negatividade e isso acaba passando para a sua família. E o segundo passo que eu indico é ter paciência. Ter paciência porque é o seguinte, a nossa família é o nosso presente, né? São as pessoas mais especiais do mundo que você tem a oportunidade de conviver embaixo do mesmo teto. Então, já que a gente não sabe quando esse período vai acabar, é melhor a gente aprender a conviver direito. É melhor a gente saber aproveitar, né? Isso. Convive bem com a sua família, cada um analisar as suas atitudes. Não, o que eu estou errando? Será que eu estou muito reclamando? Será que eu ando muito chato? Se autoanalisar, ver no que precisa melhorar para que o convívio em família fique agradável. E para que na memória das crianças no futuro, quando eles lembrarem desse período de pandemia, eles também tenham coisas alegres para lembrar. Coisas que a família fazia junto, coisas divertidas que vocês fizeram nesse período que foi tão difícil. Que legal. Espero que essas dicas tenham sido claras para você, que tenha te ajudado nesse dia. Muito obrigado pela presença, pela participação. E nós nos vemos na próxima semana para mais dicas como ela, com a Juliânica, com a nossa consultora de família. Que Deus abençoe a todos.